Bom dia a todos, meu nome é Carolina Malman. Hoje eu vou apresentar um trabalho que é uma ideia de um novo exame para complementar o diagnóstico atual que a gente tem de câncer de mama. Vou fazer uma breve introdução primeiro. O câncer, ele não é uma só doença, ele é um conjunto de mais de 100 doenças e a principal característica é a multiplicação desenfreada de células que são geneticamente danificadas. A palavra câncer, ela vem de origem grega, de uma palavra que significa caranguejo. A primeira pessoa que usou essa palavra foi Hipócrates, o pai da medicina, porque ele achava que os tumores eram parecidos com caranguejos. E o câncer de mama, por si só, ele é um problema. Aqui eu vou apresentar alguns dados para vocês. 1 a cada 8 mulheres no Brasil tende a apresentar câncer de mama. Ela também é o câncer que mais inflige mulheres do Brasil. Então, de todos os cânceres que infligem mulheres, 30% é o câncer de mama. E também é o que causa mais fatalidades, cerca de 16% dentre todas as doenças. E o objetivo, então, aqui é apresentar esse exame, tomografia óptica de difusão, que usa a luz infravermelha para fazer a detecção dos tumores. Mas antes de entender como que o infravermelho faz essa detecção, a gente tem que descobrir quais são os efeitos que o câncer causa no tecido biológico. O câncer, como eu já disse, é caracterizado pela multiplicação de células geneticamente danificadas, mas nem todo tumor é considerado uma doença. Existem tumores benignos que eles não são invasivos, ou seja, eles têm uma multiplicação mais lenta e eles não danificam tecidos próximos. Os tumores benignos mais comuns no tecido mamário são os fibroadenomas, que são do tecido glandular e adiposo, papiloma intraductal, que também é no tecido glandular, e o tumor filoide, que ele é no tecido conjuntivo e epitelial. Outras duas mutações benignas que vale destacar, mas que não são tumores, são as microcalcificações, que é a concentração de cálcio em determinados pontos, e os cistos, que são espécies de bolsas que contêm líquido dentro. Já os cânceres de mama mesmo, o principal que afeta é o adenocarcinoma, que são tumores que têm origem principalmente no tecido glandular, mas às vezes passam para o tecido adiposo. 20% desses carcinomas são ductais in situ, ou seja, que começam nos ductos mamários. In situ significa que ele não tem invasividade, ele não invade tecidos próximos. Já de 70% a 80% são tumores invasivos. Eles são mais problemáticos porque eles têm um crescimento mais acelerado e podem invadir outros tecidos. E o maior problema disso é quando acontece que se espalha para outros tecidos do corpo. E, independente da classificação, um tumor é considerado de estágio inicial se ele tem até 2 centímetros de diâmetro. E isso vai se mostrar importante mais para frente. Uma das mudanças que acontece no tecido mamário é que, devido a essa quantidade de mutações genéticas, as células elas promovem uma produção acelerada de proteínas na matriz extracelular. A matriz extracelular é a parte do tecido que conecta todas as células. E o problema é que essa produção de proteína, ela torna o tecido mais denso, ou seja, mais concentrado em proteínas, digamos assim. Como os tumores eles têm um crescimento mais avançado, eles têm um metabolismo mais avançado. Eles necessitam de uma demanda energética maior para se reproduzir do que as células normais do nosso corpo. E essa demanda energética é suprida justamente pela vascularização local, pelos nossos vasos sanguíneos. Em determinados momentos, a célula ela cresce mais do que o tumor, ele cresce mais do que o corpo ele é capaz de suprir. A difusão celular ele só garante que uma camada de 100 até 180 micrômetros receba dos vasos sanguíneos o que é necessário para a sobrevivência. Depois disso, ocorre a hipóxia, como é possível ver nessa imagem, que quanto mais para dentro do tumor, mais afastado dos vasos sanguíneos, acontece a diminuição do oxigênio e das proteínas para suprir a vida. E em regiões mais internas pode causar a necrose, que é a morte celular.
Outro problema que também é importante destacar é a angiogênese. Quando o tumor está nesse processo de crescimento, ele pode induzir a expansão dos vasos sanguíneos ou criação de novos vasos sanguíneos. Só que tem um problema, é que esses vasos sanguíneos, como eles crescem de forma muito rápida, é desordenada e muitas vezes caóticas. Então, como vocês podem ver aqui, na primeira linha aparece como seria a vascularização local do tecido saudável. E na linha de baixo, a vascularização local do mesmo tecido, só que em um tumor. Eles podem ter finais bruscos ou então membranas faltando. Isso pode mudar, inclusive, a pressão interna do tumor. E existem algumas evidências que o tumor, para crescer, ele depende da angiogênese ou, pelo menos, da vascularização local, justamente porque ele precisa desse suprimento energético maior do que os outros tecidos saudáveis, no caso. O método atual de detecção é a mamografia. Ele é um exame muito importante, e porque lá na década de 80, 1980, fizeram pesquisas científicas e foi comprovada que mulheres que fazem mamografia, a chance dela sobreviver ao câncer de mama aumenta de 20% a 35%, que é um número realmente significativo. Ele é o exame mais importante que a gente tem hoje na detecção do câncer de mama. Aqui uma coisa importante que eu preciso destacar é que a detecção em estágio inicial, ou seja, quando o tumor tem menos de 2 centímetros, faz com que a probabilidade de recuperação total seja mais de 95%. Mas, quando já está em fase de metástase, ou seja, quando já se espalhou para outros tecidos do corpo, essa taxa cai para menos de 27%. E isso mostra que a detecção precoce, ou seja, a detecção na fase inicial da doença, é muito importante. A mamografia, ela usa raio-x para fazer a sua detecção. Aqui na primeira imagem vocês podem ver a estrutura principal do mamógrafo, que é um braço em C. Ele é importante porque ele pode fazer rotação, ou seja, pode tirar imagens de diferentes ângulos. A sua estrutura principal é o tubo de raio-x, que está mostrado aqui embaixo. Ele funciona como uma ampola de vácuo, onde são enviados elétrons para o ânodo para produzir raio-x. Só que essa eficiência energética ela é muito baixa, já que os raios-x são ondas eletromagnéticas com muita energia, essa produção é muito baixa. Cerca de 1% da energia dos elétrons é transformada em raio-x, o resto é perdido como calor. Um problema da mamografia, que eu vou apresentar agora, é que ela precisa fazer uma compressão para melhorar a qualidade de imagem. E isso é um problema porque cerca de 90% das mulheres que fazem a mamografia dizem que sentem algum tipo de desconforto ou dor na realização do exame. Agora eu vou explicar por que o espectro de raio-x é interessante para esse exame. O raio-x ele tem uma baixa absorção e um baixo espalhamento nos tecidos moles, ou seja, tecido conjuntivo e glandular, que é o principal dos seios humanos. E a taxa de espalhamento também é baixa. Mas, em tecidos mais duros, como, por exemplo, são os tumores, que eles são mais densos, essa taxa de absorção fica mais alta. Então, quando os raios-x passam pelos seios humanos, eles são absorvidos mais na região tumoral e, por exemplo, em microcalcificações. Então, é possível delimitar barreiras de tumores e também pequenas alterações. A pequena quantia de radiação que ela é espalhada, ela é absorvida pela gradiente difusora. E isso ajuda a melhorar também a qualidade de imagem. Aqui é possível ver como seria uma imagem sem e com a gradiente difusora. Realmente melhora a qualidade de imagem e o contraste entre áreas danificadas e saudáveis. Existem algumas variações na mamografia. A mamografia convencional, ela usa o sistema filme-tela intensificadora. Ele é como se fosse um filme de raio-x e depois que é feito o exame, é preciso passar por um processo químico para revelar a sua imagem. Ele é um dos processos mais baratos que tem, porém não é o com melhor qualidade de imagem.
A mamografia computadorizada ou semidigital é a mais popular que tem no Brasil, porque ela é um sistema que tem melhor qualidade do que o sistema convencional e é mais barato. E tem maior qualidade. Ela utiliza a mesma máquina que a mamografia convencional e só troca o filme por uma placa de fósforo fotossensível. Essa placa ela é analisada por um computador e a imagem já aparece digitalmente. A mamografia digital ela é um sistema que ele é mais eficiente, porém ele é mais caro, porque é preciso fazer a troca de todo o equipamento por um mamógrafo digital e também o custo de manutenção é alto. Por quê? Já que o detector dele é um detector digital, ele é mais sensível e precisa estar em constante processo de resfriamento. A tomossíntese, que é a última variação que eu vou apresentar, ela também é conhecida como mamografia 3D, porque a partir de uma única compressão, ele pode tirar fotos de vários ângulos e isso facilita a produção de uma imagem 3D do seio. Mas ele não é usado unicamente para fazer um diagnóstico, sempre acompanhado de uma mamografia tradicional, tanto digital quanto analógica. Vou apresentar agora uma das problemáticas da mamografia. A mamografia, ela usa o espectro de raio-x, que é um tipo de radiação ionizante. A radiação ionizante, ela tem força suficiente para arrancar elétrons das moléculas do nosso corpo e produzir íons. O maior problema é que esses íons eles podem desestabilizar interações químicas e fazer o rompimento de algumas ligações importantes. A mais importante, no caso, seria o nosso DNA. A partir do momento que há a danificação do DNA, é muito provável que haja alguma mutação nas células. Quando a gente vai fazer o exame, as interações imediatas, elas acontecem muito rápido, porém, eu vou explicar que esses danos podem aparecer depois de muitos anos. Existem dois tipos de interação que a radiação ionizante, que os raios-x podem fazer no nosso corpo. A primeiro é o efeito direto, como eu estou mostrando aqui, que ele atua diretamente do DNA, fazendo quebração de ligação simples ou ligação dupla. E a outra é o efeito indireto, onde acontece a radiólise da água e essa molécula e essa nova molécula que é formada, ela pode vir a desestabilizar o DNA. O corpo, ele tem um processo de reparação para esses danos genéticos. Porém, pode acontecer desse método não funcionar. E se for uma reparação indevida, ou se não acontecer uma reparação, pode vir a acontecer uma mutação. Porém, para acontecer uma patologia, ter um câncer, pode vir a demorar anos para essa pequena modificação no DNA se tornar algo que realmente modifique as células para células cancerígenas. A problemática em geral, o primeiro, como eu disse, é a compressão que causa desconforto nas mulheres e a radiação ionizante. O problema da radiação ionizante, como eu disse, é que ela pode demorar anos para realmente causar algum dano significativo. Esse é um dos motivos para o Ministério da Saúde não recomendar mulheres entre 35 e 50 anos a fazer mamografias anualmente, porque mesmo que o risco previsível da mulher ter algum dano seja baixo, ele aumenta conforme mais mamografias a mulher vai fazendo. Outro motivo para o Ministério da Saúde não recomendar é porque, para essa faixa etária, mulheres abaixo dos 22 anos, existe uma alta probabilidade do câncer ele não ser identificado ou ser mal interpretado. Por exemplo, ele pode ser interpretado como estágio inicial ou como um tumor benigno, sendo que ele não seria. Cerca de 22% das mulheres que têm câncer recebem um diagnóstico de falso negativo. Outro problema são os falsos positivos também. Mesmo que a mamografia tenha um baixo índice de falso positivo, cerca de só 10%, depois de 10 vezes que a mulher faz mamografia e ela não tem nenhuma mutação, cerca de 18% precisam fazer um exame invasivo, que é a biópsia,
que se trata literalmente de usar uma ferramenta para retirar uma parte do seio para examinar. Isso também é um problema porque gasta dinheiro público à toa e também pode machucar a mulher. Agora, eu vou apresentar a tomografia óptica de difusão, que é uma ideia para melhorar esse diagnóstico. Esse é um exame que ele usa luz no espectro infravermelho para fazer a observação, e ele usa muito dos aspectos ópticos dos seios para conseguir observar, mais especificamente do câncer. E para entender como esse processo ocorre, é preciso entender os processos de difusão e de absorção da luz. O espalhamento da luz, ele acontece naturalmente em meios heterogêneos, como, por exemplo, os seios humanos ou qualquer tecido humano, já que tem células diferentes e moléculas diferentes, eles fazem o espalhamento da luz naturalmente. O coeficiente de espalhamento, ele depende do espectro da luz que está sendo usado, que neste caso é o infravermelho, no tipo de pigmento que a gente quer observar e na sua concentração. Outro termo importante é a anisotropia. A anisotropia é a média dos cossenos do espalhamento da luz. E ele é importante porque a gente pode examinar em qual é a maior direção que está sendo espalhada essa luz. E a anisotropia é muito importante para medir o coeficiente reduzido de espalhamento. O coeficiente reduzido, ele varia de região para região e, como eu posso explicar, ele representa o comportamento da luz em dimensões macroscópicas. Ele é feito a partir dessa relação, o que significa que, quanto maior o ângulo de espalhamento, quanto maior a média do ângulo de espalhamento, maior vai ser o coeficiente reduzido de espalhamento. Outro processo que acontece naturalmente é a absorção. Novamente, o coeficiente de absorção depende do tipo de pigmento que está sendo usado e da sua concentração. A absorção segue uma exponencial em função da distância percorrida dentro do material que a gente está observando. Então, a sua intensidade decai como uma exponencial. Agora, é importante analisar que eu apresentei as mudanças que acontecem nos seios humanos, porque elas vão ser importantes aqui, mais especificamente a hipóxia e a angiogênese. E agora a gente pode entender por que o infravermelho foi o espectro de luz escolhido. Como vocês podem ver aqui, o espectro de absorção ele é diferente para a oxihemoglobina, que seria as células de hemoglobina que carregam oxigênio, e a desoxihemoglobina, que carregam gás carbônico. E também é diferente da água, e a água tem um baixo coeficiente de absorção, o que é importante justamente porque o corpo humano tem cerca de 70% de água. Se a sua absorção fosse alta, a gente provavelmente não ia conseguir enxergar nada de relevante. Outra coisa importante é que a absorção é cerca de 100 vezes menor do que o espalhamento, então isso permite a comparação da captação de luz em diferentes pontos, a intensidade da captação de luz. O aparelho de tomografia óptica de difusão que eu estudei, ele é parecido com uma caixa, onde tem uma abertura chamada breast box, ou caixa dos seios, para acomodar eles. Dentro da caixa existe uma placa compressora com 45 fontes de luz infravermelha e 9 detectores que dão estimativas iniciais sobre os coeficientes de espalhamento e absorção. Mesmo que ela seja chamada de placa compressora, ela não faz uma compressão tão grande quanto é na mamografia, então ela não causa desconforto. A placa e os detectores que estão aqui, a placa e os detectores do lado oposto, eles são paralelos. Isso é muito importante para observar, por exemplo, a anisotropia e o coeficiente de espalhamento reduzido. A caixa ela é revestida internamente com uma tinta preta para absorver a luz que é espalhada dos seios. Isso é importante reparar porque, já que ele tem um espalhamento mais alto do que a mamografia, não seria possível enxergar as barreiras do câncer. Mas isso pode não ser
um delimitante. Então, pelo fato do volume do sangue ser maior na região do tumor, justamente pela hipóxia e pela angiogênese, essa luz ela é mais absorvida nessa região. E, de forma similar, o aumento das células sanguíneas também diferencia o coeficiente de espalhamento. Quando a gente realiza o exame em diferentes espectros de luz dentro do infravermelho, entre 600 e 1000 nanômetros, é possível separar a contribuição da absorção da água, da oxihemoglobina e da desoxihemoglobina. Isso vai ser muito importante logo mais. E assim é possível a gente fazer a observação de diferentes fatores que não só medir a intensidade de luz recebida em diferentes pontos. E agora eu vou mostrar alguns dos exames que foram feitos nessa pesquisa que eu estudei. O primeiro é feito em um tumor invasivo. As duas imagens de cima mostram uma ressonância magnética, a terceira é uma reconstrução 3D dos seios. E essas 6 figuras de baixo foram resultados das análises da tomografia óptica de difusão a partir de diferentes espectros. E aqui é possível ver essa linha preta é a delimitação do tumor. Aqui a gente pode ver que sim, existe um bom resultado, uma boa diferenciação entre o que é o tecido saudável e o que é o tumor. Aqui em 5 fatores diferentes: a concentração relativa de hemoglobina, a concentração relativa de oxihemoglobina, de desoxihemoglobina, aqui o coeficiente reduzido de espalhamento e o índice óptico. Aqui outro exame feito, da mesma forma, mas ele era num carcinoma in situ, ou seja, num tumor não invasivo. Mesmo assim, ele ainda tem vários fatores que se diferenciam muito dos tecidos saudáveis. A concentração total de hemoglobina, de oxihemoglobina, o coeficiente reduzido de espalhamento e o coeficiente óptico. Esse último resultado, ele foi feito num fibroadenoma, ou seja, num tumor benigno. E eu quero destacar aqui que não é possível ver nenhum fator que se destaca dos tecidos saudáveis. Mas isso não é necessariamente algo ruim, e eu vou explicar agora na conclusão. O DOT, como vocês puderam ver, ele consegue discernir tumores malignos dos tecidos saudáveis muito bem, mas ele não consegue discernir o que seria um tumor benigno de um tecido saudável. Ele também não consegue ver as delimitações do câncer, do contorno do tumor, nem pequenas alterações, como microcalcificações ou cistos. Por isso, ele seria um bom exame complementar à mamografia. Então, por exemplo, se fosse detectado um tumor maligno pela tomografia óptica de difusão que a mamografia não detectasse, poderia ajudar a reduzir os diagnósticos de falso negativo, principalmente nessa faixa etária de 35 a 50 anos, onde não é tão fácil de detectar. E, da mesma forma, seria possível de diminuir as taxas de falso positivo, onde a mamografia detectaria um tumor e a tomografia óptica de difusão mostraria que é um tumor benigno. Então, é isto. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Carolina. Pessoal, perguntas? Bom dia. Você falou sobre a formação do tumor no corpo do paciente e, eu não entendi uma coisa. Você falou que algumas células geneticamente modificadas vão gerar esse tumor, mas, de qual forma elas estão geneticamente modificadas, entendeu? Então, eu não estudei essa parte genética a fundo, mas essa mutação genética altera como eu posso explicar? A proliferação, ele aumenta a proliferação das células
e diminui a taxa de morte estimulada das células, que a célula ela tem naturalmente uma data limite, digamos assim, e quando esses dois fatores se combinam, as células se multiplicam e acaba que não tem essa morte celular programada e o tumor segue crescendo. Entendi, obrigado. Só confirmando essa pergunta, o DOT, ele não consegue diferenciar o tumor benigno do tecido saudável? Não consegue. Por quê? Como o tumor benigno ele não tem um crescimento tão acelerado, ele não precisa desse suprimento de sangue tão alto. Então, como o DOT ele identifica justamente a oxi e desoxihemoglobina, essa região tumoral do tumor benigno não precisa de tanto, então não é possível detectar. E a mamografia padrão percebe o tumor benigno ou não? Percebe o tumor benigno justamente pelas bordas do tumor e também por microcalcificações. Ok. Oi, Carol. Um tumor benigno e um tumor maligno, por exemplo, na tomografia padrão, eles são vistos ambos, mas um é diferenciado do outro? Sim. Sim. O tumor benigno, ele não tem um crescimento tão acelerado e ele também não é invasivo. Ele não invade tecidos próximos nem tecidos distantes. É porque o que eu estava imaginando, eu não sei, acho que provavelmente não está correto, né? Mas se você tivesse um exame que identifica um tumor, mas não sabe diferenciar se ele é benigno ou maligno, e um outro exame para o qual o tumor benigno é invisível, imediatamente você tem uma maneira de diferenciar um benigno de um maligno, né? Exatamente. Mas é esse o caso ou não é isso? Sim, é exatamente essa a proposta. Conseguir Legal. diferenciar o benigno do maligno. Obrigado. Quem era? É você, Daiane? Carolina, você não falou muito sobre a parte econômica desse exame. Como é que compara o preço desse tipo de exame com raio-x? A minha intuição diz que infravermelho vai ser mais barato, mas... Sim, com certeza. Infravermelho é mais barato. E, por exemplo, como eu disse, a mamografia digital, ela não é a mais usada no Brasil, justamente porque tem esse alto custo de trocar o maquinário e também o alto custo de manutenção. Então, talvez seria melhor aplicar a tomografia óptica de difusão do que ter que usar a mamografia digital ou outros exames complementares, como a ressonância magnética ou... Tinha outra, peço perdão, eu esqueci o nome. Existe algum uso de ultrassom nesse caso também, já que seria algo que não tem a radiação? Eu imagino que parece ter algum sentido. Você estudou alguma coisa em relação a isso? Sim. Tanto o ultrassom como a ressonância magnética, eles são usados como exames complementares a mamografias em alguns casos específicos. Mas eles têm um preço relativamente alto e tem vezes que não são muito efetivos. Então, acredito que a tomografia óptica de difusão seria uma melhor alternativa. Excelente apresentação. Muito obrigada. Eu sou da física médica, então achei excelente. Só complementando, o ultrassom, ele ajuda na diferenciação, principalmente de calcificação. Então, quando tem essa dúvida, né, de que tipo de tumor que é, se é uma calcificação ou maligno, tem isso. Então, assim, só para confirmar, a ideia dessa técnica é para ser complementar. Exatamente. Então, precisaria, sim, fazer a mamografia e ter ela como um exame complementar para tirar a dúvida. Exatamente. Pelo que eu entendi, então, o DOT, diferentemente da mamografia padrão, ele não vai gerar o mesmo dano que teria usualmente, isso? Ou ele também tem um dano considerável, como você apresentou?
o espectro de infravermelho, ele não é uma radiação ionizante, então ele não tem força para causar nenhum dano, mas a mamografia, ela é um exame seguro sim, a probabilidade de correr algum risco é baixo, mas, como eu disse, conforme mais mamografias, maior o risco. Mas o DOT não teria nenhum risco de aplicação. Bom dia. Como o DOT, você disse que como disse que ele detecta a baixa oxigenação de tumores, eu queria saber qual seria a eficiência do DOT na detecção de tumores que não são tão profundos e possuem oxigenação mais uniforme. Pelo contrário, ele detecta a alta oxigenação, porque como tem o alto crescimento, necessita dessa oxigenação. E mesmo em tumores em estágio inicial, já acontece, já é bem provável de acontecer tanto a angiogênese quanto a hipóxia. Então, é provável que mesmo em estágio inicial seja possível fazer essa detecção. Mais perguntas? Você viu alguma outra aplicação em outras partes do corpo? Em Ou só outras- para mama? Só para mama, por enquanto. Bom, eu tenho uma. Então, você acreditaria que essa técnica ela pode substituir totalmente a mamografia? Imagina que assim, para mulheres jovens faz muito mais sentido usar isso, né? Mas será que seria mais complementar para as mulheres mais velhas, porque daí já não tem tanto risco a mamografia? Eu acredito que não seja possível ela ser substituída, porque, por exemplo, para fazer tratamento com radiação, por exemplo, é preciso saber bem quais são as delimitações do tumor. Então, em estágios avançados mesmo, ou para detecção precoce, de qualquer forma, não teria como ser substituída. Tem que ser complementar mesmo. Certo. Obrigado. Mais perguntas, gente? Então, obrigado novamente, Carol. Eu que agradeço.